Prontinho. Então, gente, boa tarde a todos e todas. Como a Brenda falou, eu sou Thaís, eu sou psicóloga, trabalho e estou engajada no âmbito da educação e da psicologia infantil, né? Estou muito no âmbito da escola também. Não sou psicóloga clínica, sou psicóloga escolar. Então, na escola a gente encontra de tudo, né? Então, inclusive, nesse ambiente escolar, a gente tem visto um grande número agora de crianças a partir dos 10 anos, com questões, né, ideação suicida e outras coisas. Então, por isso que eu acho um assunto muito pertinente a gente está falando, principalmente porque a gente está no setembro ainda, a gente está em setembro ainda, né? No setembro amarelo. E como é importante a gente estar falando sobre isso, né? A gente tem projeto, eu tenho projetos sociais, então nosso projeto estava, queria, né, trabalhar esse ano, indo nas escolas, despertar acerca do suicídio mesmo. É um assunto que é muito velado na nossa sociedade, não se pode falar nos meios de comunicação para que não possa influenciar outros. Apesar que a gente teve aí a onda da baleia azul e começaram a falar mais, mas perceberam que a ideia de falar não estava dando certo, né? Viram que, de fato, falar sobre isso só faz que divulgue-se, né? Que isso pode acontecer. Então, a gente fica meio de mãos atadas, né? Sendo que entre 15 e 24 anos, eu, quando soube desse dado, eu fiquei horrorizada, né? Entre 15 e 29 anos, mais ou menos, 24 anos, a primeira morte principal, né? As causas de morte principais está envolvida com suicídio. E é muito alarmante, porque envolve toda a juventude, né? De 15 a 24 anos é a juventude, e a gente fica meio assustado e horrorizado com o que tem acontecido com os nossos jovens, isso em todo o mundo, né? Então, nos países desenvolvidos, acaba que isso é bem maior, acaba que a taxa, né, o índice de suicídio, ele é bem maior em todos os âmbitos, a partir dos 15 anos até os 24, ainda dentro disso, ainda é um número muito alto, e principalmente nos países desenvolvidos. Então, se a gente precisa dar atenção a esse assunto, precisa. E que bom que vocês estão aqui, e se eu tenho um lugar, né, para poder ter voz, para a gente falar, para a gente tentar fazer trabalho de formiguinha, eu quero mesmo aproveitar essa oportunidade para a gente estar mexendo nisso aí, conversando sobre isso, e vocês poderem estar também multiplicando, né, essa informação e esse trato. Todos vocês são estudantes de enfermagem? É isso? Sim. Ah, que bom, da área da saúde. Muito bom. Então, vamos lá, né? Eu sempre gosto de falar, como eu sou da área da psicologia, então eu não posso parcelar e dividir o sujeito como a gente costuma fazer, né? Tipo, o sujeito que é de partes, eu não consigo fazer isso. Então, eu entendo o sujeito como um todo. Então, por quê, né? A gente precisa pensar, por que a gente está produzindo uma sociedade, né? Uma sociedade que produz uma criança ou um adolescente, jovens também, que produz pessoas suicidas, né? Que sociedade é essa? Por que hoje em dia a grande causa de morte nessa faixa etária tem sido suicídio? E não antes, como era questões sanitárias, né? Que era onde se morria mais gente, né? Era por questões sanitárias. E aí se cuida disso, se planeja isso em maioria dos países, porém, hoje as pessoas estão atentando contra a sua própria vida. Então, por que essa sociedade tem produzido tanto? A partir de 2001, 2002, na década atual, a gente vem, no século atual, né? A gente vem procurando entender algumas coisas que têm surgido na humanidade. Já se falava, no século passado, que a doença do século seria a depressão, né? Já se falava nessa questão, mas assim, não sei por que não se
não correram atrás, não sei não, porque isso é do ser humano, né? Brasileiro, então, a gente só fecha as portas depois que o ladrão entra. É sempre assim. Então, já se falava dessa questão, justamente por causa de uma produção capitalista na nossa sociedade. O que é que o capitalismo ele gera de pensamento, né? Ele gera de que o ter é maior. Deixa o avião passar. O ter é mais valorizado agora do que a questão do ser. Né? O ter está muito associado agora. Hernandes entrou, eu vi aí. Está muito associado agora e está tomando a nossa capacidade de produzir o ser, de entrar em conexão de ser, de entrar em conexão conosco mesmo, como sujeito. Então, a gente tem produzido pessoas vazias, a gente tem produzido pessoas que não têm noção do seu eu, não têm contato com o seu eu. E isso é de toda origem, né? Você vai da criança que sai do estado concreto para o abstrato até a velhice, né? Então, a gente vai produzindo essa sociedade do ter. Então, por quê? Se hoje o status é mais importante do que o ser, então a gente corre atrás hoje, né, no capitalismo, de trabalhar para ter. Eu preciso trabalhar para ter um bom carro, uma boa casa, para dar uma boa escola para os meus filhos. Eu preciso trabalhar para dar uma boa alimentação para os meus filhos. Então, a gente vem produzindo essa sociedade do ter muito sério. Então, essa mãe que antes estava com a criança em casa, estava ajudando o desenvolvimento da criança em casa, essa mãe agora sai de cena para ajudar nas contas, né? Essa mãe agora sai de cena, e não é diferente comigo, eu também saio de cena para poder dar conta das coisas da casa, né? Então, essa mãe, ela sai de cena, né? Esse lugar da mãe acaba saindo de cena, e isso vai representar uma grande lacuna para as nossas crianças, principalmente quando se trata da primeira infância. Mas vamos seguindo, né? Então, a gente vai alimentando esse status social e a gente vai sofrendo uma defasagem na construção dessa família, na construção de sujeito dessa família. Então, a gente hoje pode ter uma renda maior, porém, nós estamos muito mais vazios e muito mais desnutridos emocionalmente. E aí que a gente produz, é uma sociedade que produz isso. E aí eu coloquei aqui, eu não fiz slides, então, como, não sei quem foi que assistiu a outra aula, só saiu o slide. Deu tanto problema, só saiu o slide, a pessoa que estava lá. Então, agora vocês vão ficar olhando só para o meu rostinho. Vão ficar aí só olhando para o meu rosto. Mas, assim, eu pensei, né, nessa situação. Então, uma sociedade que produz o ter, a mãe sai desse lugar e agora a gente tem. Os pais, eles estão ausentes, né? Eles passam a estar mais ausentes no desenvolvimento desse menino, dessa criança. Aí, se os pais estão ausentes desse lugar, se os pais não estão mais nesse lugar, o que acontece? Vamos terceirizar a educação. Terceiriza-se a educação dessa criança. Como? Ou leva-se para uma creche, escola, ou contrata-se alguém para colocar em casa, né? Aí a gente dá conta do cuidado, a gente dá conta do trato, a gente dá conta das questões pedagógicas da criança, mas a questão afetiva desse vazio, dessa sensação de abandono que já nasce com a gente desde o momento do nascimento dessa criança, que vem essa primeira sensação de abandono, né? Com essa saída do útero, com essa saída da vida uterina, essa expulsão, na verdade, da vida uterina, principalmente quando se trata de cesárea. Então, é uma expulsão daquele lugar aconchegante, daquele lugar bom de estar, que eu era suprida em tudo, e agora eu vou para um lugar frio, né? Um lugar em que eu tenho que chorar para ter o que eu quero, um lugar que agora eu choro até para fazer as minhas necessidades, dói, né? As crianças sentem gases, as crianças sentem várias coisas. Então, ela já tem uma sensação de abandono nesse lugar, principalmente quando a gente terceiriza esse trabalho. E aí a gente está vendo um processo de terceirização. Quanto mais cedo as crianças estão indo para a escola,
estão em contato com terceiros, né? E aí a gente manda a criança, às vezes a gente não tem condições de contratar alguém, aí manda para casa de parentes, aí os parentes mimam demais, ou os parentes não dão o afeto que precisam. Então, vai começando a criar lacunas enormes nessa criança. E ninguém percebe. Por quê? Essa criança ela não sabe o que está acontecendo. Essa criança, ela entende que tem alguma coisa organizada nela, mas ela ainda não entende o que está acontecendo. A criança ela é muito concreto, ela é o aqui e agora, ela ainda está nessa fase do concreto. Então, quanto criança, a questão de suicídio na infância em si, a gente vê taxas quase zero. Porém, a gente vê um aumento significativo a partir dos 10 anos. E por que, Thaís, esse aumento significativo? Eu não sei se vocês, em enfermagem, estudam as etapas do desenvolvimento infantil no que se diz respeito ao desenvolvimento emocional, psíquico, mas ela sai de uma fase do concreto para ir para uma fase do pré-operatório, operatório, e vai para a fase do imaginário. Quando ela chega nessa fase do imaginário, ela começa a entrar em contato consigo mesmo. Uma criança que tinha uma visão de mundo egocêntrico, só eu, egoísta, ela passa agora a ampliar a sua visão para algo mais interno. Ela entende que ela não é sozinha no mundo e que o mundo não gira em torno dela. Ao mesmo tempo, ela começa a entrar em contato mais consigo mesma. Isso seria a ideia. Porém, a gente produz uma sociedade para fora e não para dentro. Como é isso, Thaís? Vamos falar mais na frente. Então, eu falei um pouquinho da terceirização, o forte sentimento de culpa que existe dos pais. Isso eu não posso deixar de falar jamais. Então, o que acontece? Esses pais, eles saem de casa, estão ausentes, eles não conseguem dar conta, né? É presente de aniversário, a gente tem presentes de aniversário, a gente tem presente de final de semana, presente disso, presente daquilo, a gente está produzindo crianças consumistas, em que tentando preencher os nossos espaços vazios da presença da gente, na verdade, das nossas ausências, com presentes. E aí é que vem o perigo, né? A gente está querendo, ela consegue, né? Até consegue um pouquinho abstrair isso enquanto está no concreto. Porém, depois que ela sai do concreto e começa a ir para o abstrato, ela vai percebendo que esses brinquedos, né, esses jogos, essas alimentações todas extremas, ela não está dando conta dos vazios que ela está entrando em contato. E aí ela vai percebendo que não se dá para preencher esses espaços com coisas. Bom, aí a gente vem para o contexto nosso sociopolítico, onde a gente, primeiro, tem uma questão de violência muito grande. A gente tem criado... Não sei se vocês já perceberam, nas ruas de vocês têm visto som de crianças gritando, né? Vocês têm visto crianças brincando, não por causa da pandemia, né? Mas, assim, no geral, no normal, tem diminuído cada vez mais, né? E quando eu encontro crianças brincando, elas estão brincando no videogame, né? Elas estão com o celular na mão, cada uma, né? Elas estão lá no condomínio, aí tá todo mundo junto, grupinho, ai, que legal, as crianças estão brincando juntas, aí quando você vai olhar, não. Elas estão jogando juntas. Então, elas estão nesse mundinho virtual, elas entraram nesses espaços, né? E estão cercadas agora. E aí, quando não se tem, né, a oportunidade de crescer em um condomínio que é mais seguro, que dá um pouco mais de segurança para os pais, aí vem essa criança e ela é privada de estar brincando lá fora, no quintal, né, como a gente costuma falar, e agora está botando a brincadeira para dentro de casa. E essa brincadeira dentro de casa promove muito barulho para mim, mãe, para mim, pai, que estou estressada e trabalhando o dia todo para dar o que precisa para dentro dessa casa. É muito barulho para os nossos ouvidos. Então, o que a gente faz? Vamos colocar um remedinho neles, mas esse remedinho se chama celular, tablet, computador. Esse é o remedinho que eles estão dando para as crianças, né? E a chupeta, a gente costuma dizer que é a troca da chupeta. Tipo, dá pra perceber quando você tá em um, por exemplo, eu percebo isso, mas quando eu saio pra aniversário, principalmente, quando não é Sim. aniversário de criança, aniversário de adulto,
e a mãe tem que levar o filho, aí para ela poder curtir, né? Ela dá o celular para a criança e vai viver a vida dela. E a criança fica lá distraída com o celular. Verdade, é isso aí. E vira o brinquedinho preferido da criança, né? Só para uma coisa que eu falei antes, e eu lembrei agora, como o Brenda falando aí, eu me lembrei que eu na escola, uma vez, né, uma criança empurrou a outra criança, uma escola muito elitizada, muito conceituada. Ela empurrou outra criança tão forte que a criança caiu no chão assim e perdeu o dente. Mas é aquela idadezinha mesmo de perder dente, né? Só que com o impacto dessa queda, então fica parecendo que, derrubou a criança e quebrou o dente da criança. Mas não. Mas derrubou o dente. Mas a gente entendeu que era uma atitude muito agressiva e muito demais para uma criança. E aí a gente conversou com a mãe, né, e tudo. Explicou para ela que a criança ia precisar ficar uns dias em casa e tudo. Não era costume da escola da suspensão, não é do processo escolar da suspensão, que ela foi a primeira criança que foi suspensa, porque foi os pais da menina e tal. E aí, gente, quando a gente vai pensar, quando a gente vai colocar a mãe, né, conversando com a mãe, explicando o que aconteceu, a mãe dizendo que a gente estava perseguindo o filho dela, que não era desse jeito, e começou a vitimar a criança e colocar a escola como culpada. E aí a escola continuou firme no seu ponto de vista, e a mãe saiu batendo o pé igual uma criança, batendo o pé, dizendo, bora filho, vamos lá no shopping que eu vou comprar um tablet para você. Aí, assim, a gente fica, né, meio louco com tudo isso, então o mundo tá muito de cabeça para baixo. Então, a mensagem que essa mãe deu para essa criança, ela não tem noção da mensagem que ela deu para essa criança, do tipo de criança que ela está criando para a vida. E se uma mãe faz isso em uma situação, com certeza ela faz isso em outras situações. Isso tem muito a ver com esse sentimento de culpa, de falta que existe na questão da criança. Eu queria falar desse contexto, né? Vocês já viram algum tipo de grupinho de criança, como eu falei, algum tipo de grupinho de criança brincando juntas? Pode balançar a cabeça que eu tô vendo, ou então você pode abrir o seu áudio e me dar um exemplo. Separadas. Juntas, separadas, é isso aí. A questão é toda essa, gente. Então, assim, o contato entre os seus pares é de suma importância para o desenvolvimento e a formação da sua identidade, da sua questão de eu. Se essas crianças elas não estão conseguindo dar esse contato para não ter esse contato com seus pais, como a gente falou no início, ela não está tendo contato com esses pais, e agora ela não está tendo contato com seus pares, gente, pense no dano que é isso para a criança. E aí vem uma criança que está agora com N sintomas, e aí ela está com questões de comportamento severos, com questões de fracasso escolar, com questões severas de irritabilidade, de agressividade. Isso a gente está falando das crianças que exteriorizam esses vazios. Mas a gente tem o outro lado, que é onde tende a maior parcela para o suicídio, que é a criança que internaliza toda essa carga e toda essa energia. Ela não consegue colocar isso para fora, ela não consegue gritar. Então, ela está ali, e um dia isso vai implodir. E essa implosão é justamente a desesperança, sentimentos profundos de angústia. Ela vai entrando em contato com sentimentos que um adulto não consegue dar conta. Imagine uma criança. Não consegue dar conta, não consegue assimilar isso. E quando a gente fala de suicídio, a gente não está falando de que as pessoas querem morrer. Elas não querem morrer, elas querem parar com essa dor. Né? Elas não querem... Como um escape, certo? Isso mesmo. Como escape para essa situação que ela está vivendo. E aí a gente vai nessa produção, né? Nesse sentido. E aí o que acontece? Vocês que são da área da saúde, então eu vou gritar aqui para balançar um coqueiro, que vocês vão estar próximos ali. E assim, a gente tem tido uma sociedade medicalizante, muito medicalizante, e a sociedade medicalizante, ela normatiza comportamento.
Então, eu tenho crianças de 5 anos na minha sala, tem uma, duas, três. Hoje em dia, quando eu vou nas escolas, nunca é só uma, né? Tem sempre um grupo, quase metade da sala, que tá ali gritando por socorro, mas assim, a gente adulto não tá dando conta disso. Né? A gente está dizendo que a criança tem algum tipo, tá com hiperatividade, ou é autista, e a gente começa a diagnosticar. Na escola, o que mais eu grito para os professores, por favor, vocês não são médicos, vocês não são profissionais da área para estar diagnosticando a criança. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para poder estar fazendo isso. E vocês já estão me dizendo que a criança tem esquizofrenia, retardo mental. Então, assim, é uma sociedade medicalizante que estão pegando essas crianças que estão com essa energia para fora, que é o estado mais saudável de criança, por incrível que pareça, né? Porque ela não está interiorizando, colocando para dentro esse fardo. Então, elas são as crianças mais saudáveis. Então, a gente está pegando essas crianças e quer colocar elas nas caixinhas. O que é que a gente faz? Coloca remedinho para elas, mas não é aquele remedinho que eu falei antes, né? Dos jogos, né? Dos vícios em geral para a criança. Aí já são os remedinhos, né? A base da sociedade hoje em dia para dormir. Né? A gente está na era dos medicamentos para dormir, né? Então, se pai e mãe não está dando conta disso, como é que a gente vai querer que a criança dê conta disso? Ela não está dando conta disso. E aí, haja medicamento para dentro, e a gente não sabe o quanto isso daí está produzindo na criança tantos efeitos colaterais, em todos os sentidos da sua vida, e a gente ainda não tem ideia do que isso vai produzir. Então, é muito perigoso, né? Então vamos passar, né? Vamos passar. Que é tanto assunto. Vocês querem falar alguma coisa dentro disso? Podem falar. Até para contrapor, ainda mais que eu falei da área de vocês, né? Mexeu com o coração, mas só que eu acho que é isso mesmo. E assim, eu não sei se vocês têm essa noção, né? Se vocês costumam falar desses conceitos de medicalização, né, dentro do viés de vocês, mas eu acho que é uma coisa bem legal para a gente discutir, que a gente diz assim, a gente brinca, né, na área da medicalização, quando a gente faz os nossos cursos, a gente brinca assim, se eu chegar pro médico e disser tudo que eu tô sentindo, eu tô muito isso, eu tô aquilo, eu não consigo ficar quieta, eu tô perdendo o sono, ele vai dizer, logo, você precisa urgente fazer um teste para saber se você está com alguma coisa, né? De questões, né? Esse alguma coisa, a gente tem vários mapeamentos cerebrais aí que se faz para ver a questão do diagnóstico do TDAH. Então, se a gente fosse fazer, todos nós seríamos. Né? Basta chegar lá com essa queixa, salvo aqueles, né, que estão implicados com isso, né? Eu tenho muitos médicos, eu tenho muitos colegas mesmo, psiquiatras, que eles cuidam da questão do sujeito. Eu lembro que anos atrás, a questão dos cursos de saúde, voltado para a saúde, ele desvinculava um pouquinho da questão da humanização, no sentido de que, para que o profissional fosse técnico e não agisse com suas emoções dentro disso. Muito tempo para cá, estou começando a humanizar mais os cursos de saúde, estou começando a pensar mais, né, nessa condição de sujeito, né, e a gente vê muitos profissionais hoje voltados, falando sobre a importância do cuidado pessoal e emocional. Então, a gente sabe que a gente tem exceções maravilhosas aí dentro da área, mas é uma coisa que a gente precisa pensar um pouquinho e estar atento, não ser empurrado com o que a sociedade tem colocado para a gente. E aí a gente pode falar. Quem é que está falando? Hernandes? Certo. Pode falar. É uma coisa que eu tenho observado bem dentro da prática terapêutica mesmo, do manejo que a gente faz com as pessoas, é justamente essa dificuldade de desassociar, por exemplo, a manifestação natural de uma criança, que ela está cheia de energia, então ela passa o dia inteiro presa, e você solta, ela quer correr, ela quer interagir, ela quer brincar,
E o pessoal muitas vezes fala assim, nossa, esse menino é imperativo. Esse menino não... Porque o normal seria ele ficar quieto, né? Na igreja, o normal é ele ficar sentadinho lá no banquinho. Se vai para uma festa, que ele ficasse do lado e no máximo brincasse ali próximo com outras crianças. E a gente percebe que as próprias crianças têm sido duramente quanto esse comportamento que é próprio do adulto, de perceber o ambiente que está e como esse comportamento, qual o comportamento cabível naquele ambiente. Porque se formos numa festa, nos comportar de uma forma, se nós vamos num velório é de outra forma, se vamos numa igreja é de outra forma, mas a criança, muitas vezes, ela não tem esse filtro também de perceber assim, não, aqui eu não posso fazer tal coisa. Por exemplo, ela vai num lugar cheio de outras crianças, ainda que no velório, isso eu já vi, presencio, ela quer brincar com as outras, ela quer conversar com as outras crianças. As pessoas não têm essa compreensão que não são adultos em miniatura, é uma criança em formação. E aí, quando a gente não consegue compreender também essa fase, igual você trouxe, quando eu não consigo perceber, dentro da própria teoria piagetiana que você foi trazendo aí para nós da fase de desenvolvimento, a gente percebe, a gente nota que elas são cobradas indiscriminadamente, são forçadas a ter um comportamento de adulto maturamente, não vivencia a fase de forma saudável, e quando ela atinge, por exemplo, a sua adolescência, que é uma fase de muitas transformações, aí vem toda essa carga, né? Como você me trouxe dessa mãe, que o menino faz um comportamento, vocês tomam uma atitude diferente, e ela vai compensar esse comportamento com algo que é bom, mas que a atitude dele não foi boa. E chega lá na frente, quando ele for obter aquilo que ele precisa, o que ele deseja, ele pode também descontar. Então, qual seria essa mãe que ele vai buscar para poder compensá-lo? Porque o trabalho que ele queria, ele não consegue, porque a fala de alguém foi tão agradável, ele não consegue lidar com essa frustração, né? Então, a gente percebe que o não é muito importante no nosso desenvolvimento, mas muitas vezes nós não queremos todo tempo a coragem de dizer o não também, né? Porque o não também é importante. E as crianças hoje, essa geração, tem sofrido com esses não, porque já não consegue mais aceitar, passa por cima e se prende numa telazinha e se priva desse relacionamento. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, sobretudo o pessoal da saúde também. Que comportamento é esse que nos é apresentado? Né? Como é que essa pessoa chega, por exemplo, na unidade de saúde? E que leitura eu faço daquele comportamento? A pessoa que chegou, já sofreu várias questões lá atrás, chega para um atendimento já nervosa, e eu, enquanto representante ali em ação, não consigo compreender e acolher, ela se revolta, e eu não posso também levar isso para mim. Fala assim, pô, ela não revoltou comigo. Não é comigo, eu estou no sistema, e eu, enquanto acolhedor, preciso quebrar esse ciclo para mostrar para ela que não é assim, não é dessa forma. Vamos pensar nessa maneira. Verdade. Esse manejo também é tão importante. E tem uma coisa que acontece muito nas escolas, né? Que uma criança, eu sou chamada para dar conta de uma criança que está subindo pelas paredes, né? E aí está colocando a sala toda de ponta cabeça. E aí eu chego para os professores e falo, né, dou uma orientação, né, como é que a gente pode ajudar, tal. Aí uma das coisas que eu falo muito é, foca nessa criança, né, vamos fazer o seguinte, vamos passar uma semana com as atividades da sala de aula focada nessa criança, né, ao invés de essa criança, ela tá gritando por atenção, né, ela tá gritando por alguém que me perceba como pessoa. Então, assim, ao invés de ela ter que fazer alguma coisa para poder perceber que o outro está a percebendo no ambiente, então, vamos antecipar isso, e, né, a gente começa a bolar, mas, assim, o nível de estresse da sociedade já está tão alto, os professores já estão por aqui, principalmente das redes municipais, que é onde eu trabalho muito, onde eu atuo muito, então, assim, é gente empurrando com a própria barriga, eu não estou aguentando mais, né? Eu já vou me aposentar, então deixa esse menino para lá. Então, eles pegam essas crianças e, mais uma vez, ela percebe a situação de abandono ali. É porque o olhar do professor é tão seco para ela, o olhar do professor vira tão
um olhar que diminui essa criança, né? Que às vezes nem o pai e a mãe tem muita apatia, muitas vezes, na situação, né? Com essa ausência dele aí, fica muito apático a situação. Já o professor, ele já tem um olhar que rejeita. Aí pronto, gente. A gente pega essa criança, a gente está dizendo, já está traçando para ela, escrevendo uma história para ela. Sua história vai ser assim, sobreviver. Né? Ou você atenta contra a sua própria vida, ou você vai ter que aprender a sobreviver. Não mais a viver, mas a sobreviver. E isso é muito duro, muito duro. No manejo, por exemplo, das pessoas que estão na condição mesmo de pensamentos suicidas, já idealizando mesmo essas ideações todas, essa é uma das estratégias que a gente utiliza para ajudar essa pessoa a sair desse campo, né? A dar voz a ela, que nós chamamos de uma escuta empática, de pedir para que ela, de fato, fale sobre aquilo, de não levar isso como uma brincadeira. Isso é coisa de adolescente, isso é besteira. Não é besteira, não, isso é muito sério. Né? Porque tudo aquilo que se atenta contra a vida é algo muito sério, e a gente precisa, sim, dar voz, para fazer essa escuta, levar isso adiante, de mostrar para o outro que, olha, estou aqui para te dar um apoio, e também unir-se a essa família para que ela também sirva de suporte, né? Então, o falar é importante, e aí, muitas vezes nós castramos as nossas crianças porque a gente não quer que elas falem sobre as próprias emoções. É importante que elas falem. Não se conecte com elas mesmas. Exato. Fala assim, eu estou com muita raiva, eu entendo que você está com raiva, e é bom que você esteja, mas agora você vai aprender a lidar com essa raiva, porque isso, em outros momentos, vai chegar também, e não nos dá o direito de brigar, de bater, de ser agressivo com o coleguinha, com o amigo, com o pai, com a mãe. Então, é importante também a gente perceber que se nós, quando estamos chateados com uma situação, temos vontade de xingar, de falar palavrão, né? Aí algumas pessoas usam isso como uma válvula de escape, porque a criança não pode também expressar a raiva dela, e a gente mostrar para nós, eu estou com raiva, e ela poder falar dessa raiva. Eu estou com raiva porque fez isso comigo, porque eu não ganhei meu carrinho. Não ganhou seu carrinho por quê? E qual seria o momento, então, para você ganhar essa coisa? Qual seria o momento mais apropriado para você ter isso? O adolescente, porque eu queria um celular e não me deram, o meu celular quebrou. E aí entra também em sofrimento, porque já não tem mais acessos sociais. Isso também é assustador hoje, porque é uma realidade muito presente. As pessoas que já estão viciadas em redes sociais, né? Verdade. E vamos ter esse cuidado e vamos legitimar essa ação para podermos verbalizar e entender o que nós estamos. E a partir desse entendimento que eu sinto, como eu vou lidar com tudo isso que está aqui dentro de mim. Esse é um desafio para todos nós. Verdade. E nem a gente dá conta, né? A gente que é adulto, né, que já está maduro em muitos estágios da nossa vida, mas nem a gente está dando conta dessa raiva, nem a gente está dando conta dessas emoções ruins, né? Você vê que agora com a pandemia, por conta de a gente estar muito em contato com a gente mesmo, não estar fazendo coisas para fora, mas para dentro, aí a gente vê que o índice de pessoas que com transtorno de ansiedade, com depressão, aumentou assustadoramente, porque a gente não tá, é uma sociedade que produz para fora, e não para si, não para sujeito, né, não para ser. Então, vamos lá, né? Aí a gente falou um pouquinho das questões particulares, né? Que foi uma das coisas que eu trouxe nesse contexto todo dessa criança, de uma sociedade que produz uma criança suicida, criança adolescente suicida. Então, a gente já tem, né? A gente sabe que agora esses pais, eles não estão só ausentes na questão eles não estão só ausentes do corpo, né? Eles estão saindo para o mercado de trabalho. Não é só isso. Tem pais que estão sendo negligentes na questão de ser pai. Hoje, ter um filho passou a ser um produto. É diferente a gente ter um filho e querer ser mãe e ser pai. Hoje, são poucos que querem ser mãe, ser pai. A maioria querem ter filhos, porque faz parte da sua construção de meta de vida. Então, aquele filho, ele passa a ser um produto do meu capitalismo. Não uma condição de ser agora. E isso muda tudo. Porque eu planejo agora que eu vou ter filho entre tal ano e tal ano, eu preciso ter filho, mas você não está dando conta, às vezes, de você, né? Eu mesmo atendendo
Eu atendi uma pessoa esses tempos, e ela falou assim, Thaís, eu estou muito mal, eu já sabia do histórico do casamento dela, estou muito mal, eu estou muito péssima, porque eu não estou conseguindo engravidar, eu estou tentando há 6 anos. Aí peraí, você, há poucos dias, estava me falando que você estava praticamente para se separar do seu marido, e agora você está me dizendo que você está mal, porque você não está conseguindo ter filho. Como é que é isso, né? Como é que você vai conseguir dar conta disso? Né? Porque ela não entrou em contato, ela só quer ter filho, mas ela não está pensando na condição atual dela, de condição de saúde totalmente debilitada, passou por um processo, né? Eu abro aqui porque vocês não sabem quem é, mas passou por um processo de traição, passou por 1000 processos na vida, está passando, está tentando sair, está tentando perdoar, está tentando caminhar e está querendo engravidar e está triste porque não está engravidando, né? Então, assim, não é ser mãe, ela quer ter filho. E porque está com a idade já, entendendo, né, pela medicina, né, a partir dos 35 anos já começa a ter alguns quadros, então ela já está com idade avançada, então ela diz, eu preciso ter filho. Então, assim, eu preciso, só voltando a dizer, eu preciso de um pai para o meu filho, ou preciso de um homem para eu fazer esse filho, né, só isso. Então, a gente tem uma sociedade hoje de pais que estão com cargas emocionais muito elevadas, são pais que estão com nível de estresse lá em cima, e como é que eu vou pedir para esse pai parar para ouvir essa criança? Eu preciso primeiro, eu trabalho com criança, mas eu gosto muito de trabalhar diretamente com os pais, porque eu percebo que a criança é só um sintoma desse sistema familiar, né? O comportamento dessa criança é um sintoma do sistema familiar, e eu sei que a falha está lá em cima, no topo, né? Está com esses pais. E esses pais precisam ser cuidados também. Esses pais precisam voltar a olhar para si. Como a Hernandes falou da questão da raiva, a gente tem hoje, a gente quer ensinar para a criança que ela para ela não ter raiva, que é completamente errado isso, né? E a gente não consegue dar conta da nossa raiva. Por que você bateu no seu filho? Porque eu fiquei com raiva dele, porque ele fez isso, porque ele fez... Ah, você não controlou sua raiva, você quer que seu filho controle a raiva dele? Como é isso, né? E aí a gente vem hoje para o âmbito escolar, que é o último parâmetro da questão social, né? Que a gente já falou um pouquinho, que é a questão dessa escola que normatiza, essa escola que padroniza, né? Tem um dito aí, né? Que falam assim, que se uma pessoa dos anos 50 vier para nosso tempo hoje, aí ele vai cair aqui, ele vai dizer, meu Deus do céu, o que é isso? Que construções são essas? Que evolução é esse? Que computador é esse? Que celular é esse? Que televisão é essa? Como é que ela é fina desse jeito? Era um monstro, né? Que cores de televisão tão viva? Que isso? E a pessoa fica muito doida, pensando assim, quanta tecnologia. Vem cá que eu vou te mostrar a escola. Ele, nossa, vocês mudaram o quadro de verde para branco. Que evolução. 50 anos se passaram e a escola continua a mesma, né? E a gente precisa pensar nisso, né? 70 anos se passaram e a escola continua a mesma. Só mudou o quadro de giz para o quadro com piloto agora, né? E a gente usa hoje o data show, mas ainda é um quadro, né? E a gente quer que essas crianças fiquem vendo primeiro eu meia hora escrevendo no quadro de costa para elas, e depois que elas prestem atenção naquilo que eu escrevi. Que, malmente, nas escolas municipais, muito mais, dá para enxergar porque o piloto está falhando, né? E aí a gente tem essas questões aí todas, e a gente quer que a criança fique quietinha naquele lugar. E aí a gente vem uma série de crianças com fracasso escolar, com questões de comportamento, e a gente diz que a culpa está nas crianças. Mas não. Aí a gente vê o resultado de tudo isso aí que a gente falou, é essa desnutrição afetiva da criança. Essa desnutrição de ser suprido nas suas necessidades essenciais de afeto, que criança não é só orgânica, nós não somos só orgânicos, né? Nós somos um ser completo. Então a gente precisa ter um nível de atenção voltado para todas as áreas da nossa vida. E essa criança, apesar de estar sendo suprida nos seus cuidados, porém, dos outros âmbitos, não está dando certo. E aí é o que a gente já falou também mais acima, a gente tem dois extremos de uma criança. Uma criança que tem uma situação de abandono muito forte,
onde a gente joga os vícios no colo dela para tentar dar conta desse abandono, e por outro lado, esses vícios que faz com que elas se sintam reis e rainhas antes de ter autonomia para isso, porque são crianças que estão recebendo presentes, estão recebendo várias coisas antes da sua idade de maturação para dar conta disso, e elas estão sendo rei e rainha de sua casa. Porque se minha mãe contrata alguém para cuidar de mim, esse alguém é meu empregado. Então, eles pegam essas pessoas e fazem de empregados. Eles pegam nas escolas e botam para lá nas escolas particulares, porque minha mãe está pagando por isso. Então, a gente está produzindo esse tipo de criança. Dentro disso, a gente fala dessa construção de identidade, né? Essa relação afetiva, como ela está sendo bloqueada. A relação afetiva dá significados para a formação do sujeito, para a identificação do eu, dá segurança para a criança entender quem sou eu no mundo, dá segurança para a criança saber que eu posso posso ter sentimentos ruins e posso dar conta deles, e eu não sou sozinho nisso. Né? Hoje a gente produz, a mídia, né, produz todo mundo feliz. Eu costumo dizer, eu tenho filha, eu não posto minha filha nas redes chorando, eu não posto minha filha na rede eu brigando com ela, eu não posto minha filha na rede fazendo N coisas que não são bacanas, eu posto minha filha na rede de sorrisinho, disse isso e aquilo. Então as pessoas que ainda não estão com essa ideia, elas pensam assim, a vida de todo mundo é linda, e a minha vida é muito feia, eu não tenho isso, né? Eu vejo pessoas, eu tenho primos, né, familiares, que eu sei que tem questões severos emocionais, psicológicos, né, tem questões de ansiedade, transtornos em si, né, que chega para mim, você acaba de chorar, conversa comigo, aí no mesmo dia, gente, é coisa assim, no mesmo dia ela posta uma foto toda linda, em algum lugar muito lindo, sorrindo e botando uma mensagem ainda de motivação para o outro. Mas como assim? Ele acabou de falar comigo. E aí, melhorou? Não, tô do mesmo jeito. Então, assim, a gente só quer mostrar o belo. E o outro que vê isso, pensa que você é a única pessoa que não se dá bem na vida, que não come aquelas coisas que a gente posta, não come aquele camarão, que não come aquele arrumadinho, que não faz aquelas coisas todas, né, que os outros postam. E aí vem essa construção de sujeito, ela acaba sendo acontecendo como um fracasso. Essa sensação de abandono cresce e dá lugar à desesperança, à ideação suicida e vários outros sentimentos que a criança não vai dar conta, e quando ela sai desse estágio concreto para o seu abstrato, como eu falei lá no início que eu ia falar agora, ela não consegue organizar-se, ela não consegue se conectar, ela não consegue entender quem sou eu no mundo, até porque não teve ninguém que afirmasse a identidade dela, de quem ela é. E aí a gente vê todo... Pode falar, bem. Esse abandono que você falou, muitas vezes também não é nem igual você falou no início, que a mãe sai para trabalhar, mas também, às vezes, nem é um abandono físico, às vezes a mãe tá lá e o pai tá lá. Só que tá cada um com o seu celular e o filho assiste televisão. Isso mesmo. Esse foi o segundo tipo de abandono, né? Eu fico assim, como é que essa criança pensa? Porque, minha mãe tá aqui, meu pai tá aqui, mas ninguém quer me dar atenção. Todo mundo prefere o celular porque tá aqui. Sim, tô chamando meu pai pra mim, aí meu pai não quer, meu pai tá aqui no celular. Então, tipo assim, mexe muito. O que essa criança pensa sobre... Verdade. E ela, Brenda, o que acontece? Como ela extravasava essa energia no brincar, né, no quintal, na rua com os amigos, a gente, na minha época, a gente ia para fora e a gente extravasava, né? A gente brincava de tudo que era coisa lá fora. Hoje em dia, a gente está produzindo crianças e adolescentes que vão para dentro do quarto, e que elas pegam essa carga e aí ficam ali naquele meio virtual e ali tá ali, amontoando. Então, assim, antigamente os pais perdiam os filhos na rua e saia gritando, cadê você, meu filho? E vai procurar não sei quemzinho lá, vai lá na quadra, vai lá no campo. Hoje em dia, nós estamos perdendo nossos filhos nos quartos. Eles estão navegando lá no quarto, estão se perdendo lá dentro.
E isso é muito ruim, porque quando eles vão entrando em contato com eles vão percebendo, né, com essa emoção toda assim, meu pai e minha mãe não me amam. Né? Eu costumo dizer que crianças, elas são sensitivas demais, né? Elas percebem, né? Minha filha tem 2 anos, mamãe, tá tudo bem, né? Quando eu tô naquela fase, tá tudo bem, 2 aninhos, gente. Então, assim, ela percebe que tem algo, né, ali, que tá. Mas a criança, ela é uma péssima intérprete. Ela não consegue interpretar muito bem a situação. Então, se eu não disser para ela que eu a amo, se eu não olhar nos olhos dela, se eu não afirmar ela não vai entender isso. Então, no momento que eu brigar com ela vai dizer, minha mãe não me ama. Então, hoje, essas crianças nem tem, como o Hernandes falou, ela não tem nem um não ali na frente dela, né? E não tem nem um eu te amo na frente dela. Ela só tem coisas que substituem esse não e que substituem esse te amo. Ela só consegue ter isso. Então, ela fica muito confusa em sentimentos e emoções. E aí, com tudo isso, ela vai fugir, né, para a questão das vícios, como a gente já falou. Esses vícios vão dar conta, enquanto ela está no concreto, vão dando muito mais conta, ela está ali, está no concreto, está dando mais conta, porque tudo para ela é o aqui e agora, mas como ela vai começar a abstrair, a perceber emoções, a entrar em contato consigo, a trazer coisas, mecanismos menos concretos e mais abstrato, aí é que vem o momento que acontece das ideações suicidas, né? Das tentativas que eu vou para a escola, eu fico horrorizada do tanto de criança que está tentando, né? Ali o suicídio e aí a gente fica nesse lugar, né? Eles estão com essa falta afetiva muito grande e a gente precisa dar conta disso. Como a gente pode fazer isso, Thaís, para finalizar a minha fala? Né? Uma das coisas que a gente pode fazer isso é fazendo movimentos como esse, que vocês têm feito, né? A gente pode ajudar, é a gente poder estar semeando, né, em lugares multiplicadores, que aqui vocês são estudantes, né? Vocês são multiplicadores, e tá indo diretamente com essas crianças. Eu falo muito, eu faço, como eu falei no início, né? Eu faço esses trabalhos sociais, e o que a gente puder fazer, né? Se você não pode ir para uma instituição, para uma casa lar, para um orfanato, ou para qualquer outro lugar que tenha essa criança, né? Que você faça isso com o seu vizinho, né? Que você faça isso com as pessoas dos ambientes que você frequenta, da sua família ou da sua igreja, né? Mas assim, não deixe passar desapercebido, porque um sorriso seu, um olhar seu, pode ser o lugar que ela conte segurança para, num momento dela entrar em contato com essa sensação ruim, negativa, ela pode dizer assim, eu posso contar com Brenda, eu posso contar com Thaís, eu posso contar com qualquer um de vocês que tem um olhar diferente. Aquela pessoa me olhou diferente, aquela pessoa me viu diferente. Então, que a gente possa fazer esse trabalho de formiguinha e também, né, a gente poder estar no âmbito de nosso trabalho, né, e vocês que é do área da saúde, eu costumo dizer assim, se basta um profissional de saúde falar alguma coisa que vira uma voz de Deus para a galera, gente. Vocês não têm noção do potencial da galera que o pessoal faz, do pessoal de saúde, né? Se um médico falar alguma coisa, né? Se vocês, enfermeiros, falarem alguma coisa, técnicos, né? Aquele que está no ambiente ali, que ele diz assim, a minha vida agora está segurada nas mãos dessas pessoas. Então, assim, se vocês, né, conseguem dar escuta, né, dar lugar, como a Hernandes falou, não é fazer pouco caso disso. As pessoas dizem assim, quem tenta se matar não dá sinais. Dá muitos sinais, né? Grita todo o tempo, né? Quem tenta se matar não fala assim, isso são mitos, a gente precisa quebrar isso, fala. Ele às vezes está falando, está tentando falar, né? Chega para você de uma forma, né? E talvez o seu tempo com aquela pessoa vai dar uma ampliada, porque ali é um sujeito, né? Ali não é um número. Eu costumo dizer, né? Com toda essa questão do coronavírus aí, a gente está falando o tempo todo são números, né? Se fosse gente, era um sujeito. Esse sujeito tem família, esse sujeito tem alguém que ama, tem alguém que depende dele, tem alguém que anda. Então, a gente precisa entender
que é um sujeito. Se forem um, se for dois, né? A criança que chegar para você perceber, né? Esteja sensível a essa criança, né? Então, aquela criança que está ali gritando com um comportamento todo desajustado, todo acelerado, entenda uma coisa, aquela é a criança do estado mais saudável que tem, né? Tá mais saudável do que aquela criança que tá no cantinho da escola, ou que chega caladinha para você no consultório, que chega cabisbaixa. Essa criança tá mais adoecida do que a outra. Então, pense em cada criança, em cada sujeito, continuem pesquisando sobre o assunto, e pronto, meu tempo de fala aqui acabou. Vou passando a bola para vocês. Pode falar. Elisama. Sim. Quanto a essa criança que busca essa assistência... Só um minuto, por favor. Ai, que ótimo. São coisas que acontecem, né? Perdão, minha irmãzinha. São coisas que acontecem. Ai, meu Deus. Quanto Tranquilo. essa criança que vem buscar esse apoio, essa ajuda, qual seria o melhor procedimento para melhor ação contra essa ação suicida, contra esses sintomas, esses sinais? A gente acaba... Sim, a gente acaba sendo muito limitado, né, na nossa prática, que a gente às vezes não tem um local adequado, tal. Mas, assim, o que a gente tem e que é um potencial muito grande de encontro, de embate a isso, é a nossa escuta. É a escuta sem julgamentos, que normalmente essa criança ela não tem uma escuta sem julgamentos. É você perceber, é fazer com que essa criança entre em contato com essa emoção que é dita como ruim, mas é uma emoção negativa, né? Ela vai trazer para você, né? Eu tenho crianças, por exemplo, que elas ficam se sentindo mal por terem raiva, porque o tempo todo as raivas delas geram agressividade e gera rejeição das pessoas, né? Então, às vezes, a criança, ela tem raiva da raiva. Isso é terrível. Então, ela tenta, a criança mais madura, ela tenta lidar com isso. Então, o que a gente precisa fazer com tudo isso, né? Falar para ela, não, eu também sinto raiva, né? Eu também sinto raiva e, às vezes, eu não consigo controlar mesmo, né? Fazer com que essas crianças entrem em contato com essas emoções e que elas não entendam que são emoções ruins, são emoções que podem ser negativas, no sentido de sentir isso, que não é bom, né? Ninguém gosta de se sentir com raiva, se sentir frustrado, se sentir abandonado, mas que é importante porque ela está se percebendo. Só o fato de se perceber nesse lugar já é um ponto de processo que a gente pode estar dizendo para a criança que, olha, que legal que você percebeu isso em você, né? Que legal que você agora pode falar sobre isso, porque é muito bacana a criança exteriorizar isso, né? Então, o que a gente pode fazer? Ajuda essa criança a pensar um pouquinho nesse lugar, né? A fazer ela pensar o que ela chegou nesse lugar, né? Seus pais te dão atenção? Lembra que a gente falou aqui sempre dos pais? Então, ajuda essa criança a olhar para esses pais, para esse sistema familiar, ajuda ela a organizar. Os meus pais estão se separando, isso e aquilo. Então, tem inúmeros fatores que a gente vai poder agir a partir da nossa fala, só a partir da nossa escuta. Se a gente der uma escuta saudável, uma escuta sem julgamento para essa criança, a gente já consegue muita coisa. E aí a gente vai seguindo, né, o nosso coração, as nossas emoções, né? E os estudos que a gente faz nos ajuda a ter esse olhar diferenciado para essas crianças, né? Prontinho. Uma coisa importante também, uma coisa bem importante, André, você também ter o cuidado com o que não dizer, né? Então, eu não posso, não é interessante para essa temática aí. É interessante, eu acho, eu falar para a pessoa, isso é bobagem. Isso. Você não tem coragem de fazer isso. Ou você tem uma vida, você tem tudo na vida, você está pensando em besteira como essa. Não é besteira, porque é elemento, né? Pode ser uma besteira para mim, que estou por fora da situação, que não estou dentro ali, sentindo tudo naquela entidade, mas para quem está dentro daquela situação, é algo que está incomodando bastante. E essas frases
o que acontece? Elas podem impossibilitar a pessoa justamente de estabelecer uma relação de ajuda, justamente com medo de como o outro vai interpretar aquilo que, porque vai falar que é besteira minha, que é coisa da minha cabeça, não é o que eu estou sentindo, de fato, muito legal, né? Então, ter esse cuidado, acolher, muito massa, várias vezes aqui, acolher essa pessoa com escuta empática, sem estar fazendo julgamento dela, né? Se colocar no lugar dela, se colocar, olha, de fato, imagino que não seja fácil e isso deve, de fato, incomodar, mas, sobretudo, também encorajar essa pessoa, de fato, para que ela fale sobre aquilo, fale mais sobre o assunto, para que ela, se ela não consegue falar o foco, o gatilho lá, se é a família, se é alguém que ela autorize você, autorize alguém a procurar essa família, a poder falar com essa família, né? Para que essa família possa, de fato, servir de suporte também para esse manejo. Isso. Né? Encorajar essa pessoa a buscar também um profissional, ou a família a buscar um profissional, se perceber que está fugindo do controle. Porque tem momentos na vida que só o apoio mesmo, só a fé, eles não são suficientes, que é preciso um profissional, de fato, para fazer essa escuta, para fazer o manejo, né? Fazer essa avaliação, todo esse cuidado que a gente precisa tomar aí. Muito bom, é verdade. E é importante vocês trazerem sempre discussões sobre isso, justamente porque o que a gente falou é muito, muito show mesmo, assim. A gente precisa saber o que a gente não pode falar, que é mais importante ainda. Se a gente só der escuta, você não sabe falar, escute, abrace, né? Acolha. Mas, por favor, né? Tenha cuidado com o que vai falar, porque às vezes a gente pode matar. Ela vê em você a esperança última de falar algo, e você pega aquele sentimento dela e joga no lixo dizendo, não, né? Também não é assim. Ó, você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Então, é muito perigoso. Então, por isso a importância de estudar também. Eu acho que... boa tarde, né? Boa tarde, Shirley. Isso, acho que esse lugar aqui agora foi muito importante para mim, porque às vezes a gente que é jovem adulto, né? A gente acaba reproduzindo muito o que a gente viu e o que a gente passou. Sim, verdade. A gente, quando é jovem, normalmente a gente escuta, tô sofrendo o quê? Não tem conta para pagar, não sabe o que é o duro da vida ainda. Então, a gente acaba falando para essa criança que ela não tem sentimento, como a gente acha que ela não sente aquilo realmente, né? Então, acho que é muito importante tudo. Verdade. Isso mesmo. E você falou uma coisa que é importante, que a gente fala assim, ó, você não paga a conta, não faz isso, não faz aquilo, tá sentindo o quê? Só come e dorme nas minhas custas. Então, são várias coisas que a gente reproduz dos nossos pais e a gente acaba querendo fazer para outros. E o que a gente puder orientar dos pais, né, orientar os profissionais, que a gente possa fazer isso. Prontinho, passo a minha fala para vocês. Não sei se vai ser para a Hernandes logo. Eu vou ter que me ausentar, né, gente? Mas eu quero agradecer a vocês pela oportunidade dessa discussãozinha com vocês. É porque eu tenho uma cliente que já está me aguardando, aí eu fui só pedir para ela esperar mais um pouquinho para eu poder voltar, mas falar sobre esse tema é importante, né? E nos posicionar diante disso, porque, como falávamos também dessa questão do mito, né? O pessoal fala assim que a gente pode falar sobre suicídio, falar sobre suicídio, estimula a pessoa a querer se matar, mas pelo contrário, esse vídeo não encoraja as pessoas a praticar o ato. Então, é preciso sim falar sobre isso. Precisa falar com responsabilidade, né? Exatamente, né? Quando alguém diz que vai se matar e que ela não mata, sim, pesquisas mostram que a maioria das pessoas que falam que querem cometer o ato, em algum momento elas podem vir a praticar, então a gente tem que levar isso muito a sério, em todas as áreas, na área da saúde mesmo, e levar a sério esse tema, para que a gente não seja uma pessoa a mais para empurrá-la, né, diante de um precipício, seja aquela mão para retirar dessa possibilidade de fazer, né? E parabéns à equipe aí que
pensou nessa proposta, as meninas que estão envolvidos. Obrigado pelo convite, desculpa pelo tempo curto, viu? Mas é muito bom estar nessa discussão. Parabéns, Thaís, pela fala e coerência. Me vi muito em você, também na área escolar, que eu trabalho no município de Brenda Resílio, fiquei 6 de educação. Que ótimo. E é uma coisa que eu gosto muito. E É é um campo, assim, rico. É muito, muito bom. Parabéns também a você. Que bom, obrigada. Obrigada a você também. Eu pensei que ia te ouvir mais. Tem que sair mesmo. Mas então, peço desculpas. Tudo bem, a gente entende. Oi, gente, eu quero agradecer vocês, todo mundo que está aqui, Nando, Thaís, por terem aceito, né, o convite. E foi muito boa essa conversa. Espero que vocês possam voltar numa próxima oportunidade aí. Muito obrigada pelo conhecimento compartilhado. Obrigada a vocês, viu? Por nada. Abraço. Tchauzinho, gente. Que bom. Que bom. Maravilha. Eu que agradeço pela tarde, incrível. Que bom, gente. Valeu. Obrigada, gente. Boa tarde. Se tiverem boa uma tarde. dúvida e quiserem Obrigada, boa perguntar, tarde. viu, Brenda? Se tiverem alguma outra dúvida até mais particular e quiserem perguntar, pode mandar aí pro nosso WhatsApp que a gente está Qualquer respondendo, coisa eu viu? tiver tudo lá no WhatsApp, Pronto. então. Tá certo. Tchauzinho. Tchau. Tchau, obrigada. Tá. Tchau.